Meus queridos internautas, voltamos aqui para o nosso trabalho sobre sonhos e hoje nós chamamos para a conversa, inevitável chamar esse grande pensador para a nossa conversa de hoje, Freud que escreveu um livro chamado A Interpretação dos Sonhos e é sobre ele que nós vamos conversar hoje. Acompanhe o vídeo. Estamos aqui numa maratona falando sobre a questão dos sonhos. No primeiro vídeo nós falamos a versão da neurociência, né? A explicação neurofisiológica, o que é o sonho, como é que ele acontece na versão da neurociência, mas é impossível que a gente faça qualquer relação ao sonho sem chamar para conversa outras áreas do conhecimento, outras áreas que são em alguns pontos co-irmãs, eu diria, porque elas vão ter uma convergência na forma de interpretação, mas em alguns pontos também divergem bastante. E eu trago hoje para a nossa conversa a psicanálise. Este livro, recomendação de leitura, um livro pequeno, não é um livro muito longo, mas é um livro muito interessante que são os mecanismos de defesa do ego na formação do sonho. Então, de uma forma bastante rápida e uma forma bastante simplificada, eu quero não só explicar para vocês a versão da psicanálise em relação ao sonho, mas lhe dar uma ou duas dicas sobre interpretação de sonhos baseado nesta teoria. Bom, este livro do Freud, chamado A Interpretação dos Sonhos, que é ali de 1899 a 1900, até uma divergência sobre a publicação do livro, mas ali na viradinha do século, Freud é um dos grandes pensadores e talvez o primeiro grande sistematizador, né, dessa questão do sonho, que faz uma diferenciação dos seus predecessores, que as pessoas que já haviam comentado de alguma forma no viés da filosofia ou pelo viés mais esotérico, digamos assim, e Freud vai dar essa noção um pouco mais técnica, um pouco mais científica. Bom, qual é a tese central deste livro do Freud? Para a gente poder entender a coisa toda e poder ir aí para a interpretação dos sonhos. Freud vai dizer o seguinte, que todo sonho é uma tentativa de realização de um desejo do sonhador. Como assim, professor Júlio? De que maneira esse desejo vai se realizar? Então, durante o dia, durante a nossa vida, durante a nossa existência, nós temos alguns desejos que não são realizados. Então, existem desejos que não são realizados porque são impossíveis, estão muito além das nossas possibilidades, mas existem desejos que seriam, de uma certa forma, ilegais. Não seriam desejos muito interessantes para a gente realizar na nossa vida prática porque nos trariam prejuízo. Bom, por que o corpo não realiza esses desejos? Por que a mente não realiza esses desejos? Porque nós temos uma série de mecanismos que são marcos regulatórios em que a gente tem ali um certo limite e ultrapassar esse limite seria ruim para nós. Então o nosso consciente estabelece este limite para dizer, ó, daqui para lá você não pode ir. E, professor, mas por que o sonho seria uma forma de realização desses desejos? Segundo a interpretação freudiana, a interpretação psicanalítica freudiana, esse marco regulatório, esses limites mais claros estabelecidos pela nossa consciência, quando nós entramos num estado de sono, essa relação entre consciente e inconsciente não teria mais esses marcos regulatórios tão bem estabelecidos. É como se durante o sono a gente afrouxasse um pouco as regras, né? E aí o que acontece? O nosso inconsciente vai projetar isto, né, este desejo, e esse desejo vai vir em busca da sua gratificação, ou seja, da sua realização. No entanto, aí é que você vai poder entender a ideia de interpretação dos sonhos. Por que Freud vai falar em interpretar os sonhos? Ele vai dizer o seguinte, que essa passagem do inconsciente para o pré-consciente e para o consciente, mesmo durante o sono,
ela não está completamente desligada. Então esse mecanismo nosso de passagem do inconsciente para o consciente, ele vai ter uma espécie ali de guardião. Este guardião, essa espécie de sensor, vai fazer com que quando esse desejo venha para o consciente, este sonho, né, essa consciência que nós vamos ter depois do sonho, ele cria uma espécie de distorção desse desejo. É uma forma de proteção. Por isso, mecanismos de defesa do ego na formação do sonho. Para que esse desejo não seja destrutivo, para que a gente não o realize, não o gratifique de uma forma que ele seja destrutivo, o nosso inconsciente, ao passar esse desejo para o consciente, esse mecanismo de defesa vai fazer com que esse sonho sofra uma distorção. Por isso que para Freud, todo sonho precisa ser interpretado. A gente não pode levar o sonho ao pé da letra. Eis aqui um conhecimento importantíssimo nessa técnica de interpretação do sonho. A gente nunca deve olhar para o sonho de maneira literal, porque se ele é sonho, é porque ele já sofreu uma transmutação, ele já sofreu uma mudança. Seria mais ou menos o seguinte, aqui vocês vão entender dois conceitos e uma chave de leitura muito importante para a interpretação dos sonhos, né, na teoria psicanalítica, que é a parte latente do sonho e a parte manifesta desse sonho. Então, professor Júlio, o que é a parte latente? Imagine que essa nota que eu estou segurando aqui na minha mão, uma nota de R$5, ela seja o conteúdo latente, ou seja, é aquilo que realmente é, né? O que é a parte manifesta? Então, essa nota de R$5 é como se ela estivesse vindo lá do meu inconsciente e tentou passar para o meu consciente. Quando ela tentou passar para o meu consciente, o que o meu consciente fez? Ele pegou essa nota e amassou essa nota. Então, quando você abre ela, então olha, o que eu estou olhando aqui, né? Eu estou olhando para o mesmo R$5. Só que eu não reconheço mais esses R$5 exatamente como ele estava lá no meu conteúdo latente. Essa parte manifesta dos R$5, ela precisa de uma interpretação. Só de olhar eu não consigo ver que é R$5. Eu estou vendo aqui um papel amassado. Então, o que é o processo da interpretação? O que é o processo da análise do sonho? Você vai pegar esses R$5 e vai começar a desdobrar isso daqui para você, a partir desse conteúdo manifesto, que é os R$5 lá todo torto que eu recebi, eu começar a olhar para ele e começar a desdobrar isso daqui para que eu possa, a partir desse conteúdo manifesto do meu sonho, que é aquilo que eu lembro efetivamente do que eu sonhei, eu passar a fazer uma interpretação. E a partir da interpretação, agora sim, nós vamos acessar esse conteúdo que era o conteúdo latente, que é onde realmente a gente quer chegar para poder entender qual é o desejo que está sendo realizado ali naquele conteúdo, e a partir dessa interpretação a gente começar a realizar todo um trabalho, né, de desconstrução desse desejo para que ele não nos afete mais, para que ele não seja mais para a gente nada prejudicial. Então, a partir desse processo, né, o que nós podemos entender, o que nós podemos tirar para a nossa vida prática? Primeiríssima coisa, não se olha para um sonho de maneira literal, porque ele sempre sofre uma transformação nessa passagem do inconsciente para o nosso consciente, de tal forma que aquilo que você está lembrando ali do seu sonho nada mais é do que uma distorção do conteúdo real, do desejo real que a gente precisa entender qual é. Segundo conhecimento importantíssimo que a gente tira dessa técnica, né, desse processo todo de interpretação do sonho. Esse sonho só apareceu porque é a realização ou a tentativa de realização de um desejo. Portanto, quando eu interpreto o sonho, o que eu quero saber? Eu quero saber qual desejo é esse que está gerando este sonho, para poder trabalhar em cima dele. Terceira coisa importante que você tem que entender aqui. A primeira, você já entendeu que o sonho é uma distorção. O segundo, você já entendeu que é um desejo que está lá. E o terceiro é fazer essa
divisão clássica que nós temos dentro da psicanálise de conteúdo manifesto, ou seja, aquilo que eu lembrei do meu sonho, daquilo que é o conteúdo latente, ou seja, daquela parte original que gerou o meu desejo. Bom, professor Júlio, já entendemos uma parte importante sobre a interpretação dos sonhos. Quais caminhos, quais técnicas eu posso utilizar para fazer essa interpretação do sonho? Então eu quero oferecer para vocês 4 chaves de leitura importantes dentro dessa técnica toda, de interpretação do sonho da psicanálise freudiana, porque a psicanálise tem outras aberturas, tem outras linhas também. Nós estamos focando no livro Interpretação dos Sonhos de Freud. Muito bem. Qual é a primeira técnica que nós temos aqui que nós podemos utilizar de maneira muito interessante para a leitura dos nossos sonhos, para a interpretação dos nossos sonhos? Então, nós temos aqui uma técnica chamada condensação. Professor Júlio, o que é a condensação? Condensar é pegar 2 coisas e colocar numa só. Então, quando você está interpretando os seus sonhos, pode acontecer de 2 pessoas serem colocadas numa só, serem condensadas numa só. Bom, o que isso quer dizer, professor Júlio? Que nesse processo da condensação, aquele indivíduo que você está vendo no sonho pode ser que não seja efetivamente aquele indivíduo que vai ser interpretado do nosso sonho latente, do conteúdo latente do sonho. Então eu estou vendo a Maria, mas na verdade não é a Maria que eu tenho que entender ali. A Maria está só representando um contexto de uma outra pessoa. A condensação, ela também acontece com espaços, ela também acontece com objetos. A gente acaba condensando tudo numa coisa só, mas na hora de fazer a interpretação é importante a gente dissociar isso, separar isso, para você poder falar, mas do que será que é isso daqui? O que será que deve ser interpretado aqui? Por isso, de novo, não se deve olhar de maneira literal. Olhei para o meu sonho, eu devo me perguntar sempre, o que será que isso quer dizer? E aqui tem uma chave de leitura importante para essa técnica da psicanálise, que é o processo de associação. Como assim, professor? Então, quando eu peguei aquele objeto que apareceu ali no meu sonho, eu devo me perguntar imediatamente, esse objeto, a minha mente, ela associa com o quê, hein? Quando eu pensei em roda de carro, eu associei com queijo. Júlio, mas por que eu associei com queijo? Não sei. A gente vai ter que interpretar, a gente vai ter que analisar isso. Por isso que muitos psicanalistas são chamados também de analistas, porque eles vão analisar, eles vão olhar para aquilo e vão fazer uma interpretação. Portanto, é importantíssimo que você se pergunte, Se pergunte todos os objetos que eu vi, todas as pessoas, todos os cenários que apareceram no meu sonho, com o que eu associo eles? Então essa associação, ela é importante. E Freud vai dizer assim, não aplique censura sobre isso, porque às vezes você fala assim, pneu de carro com queijo, não pode ter nada a ver. Pode ter sim, essa análise ela é importante. Então o primeiro processo, a primeira técnica é a condensação, para depois você fazer uma abertura, uma dissociação a partir do que você interpretou ali. A segunda técnica de interpretação dos sonhos, Freud vai chamar de deslocamento. Professor Júlio, o que é o deslocamento? Quando você olha para uma coisa, Você olha aqui para uma nota de R$5 e você diz assim, bom, essa nota de R$5 ela não tem muita importância, então eu vou rasgar ela e vou jogar fora. Pode ser que lá no seu sonho, esse R$5 ele apareça como uma nota de R$100. O que é o deslocamento? É um grau de importância que as coisas têm durante o sonho. Por que é importante a gente olhar para isso? Porque às vezes durante o sonho, um detalhe pequeno, pouco importante do sonho é exatamente a parte central desse sonho, é onde a gente deve focar mais a nossa atenção. Portanto, o deslocamento é uma mudança nesse grau de importância. Essa tentativa de passagem do inconsciente para a realização do desejo no consciente sofreu uma distorsão e aquilo que era importante ficou pouco importante. E aquilo que era pouco ficou bastante. Então, a gente vai olhar para a cena do sonho e identificar tudo, o máximo que você puder de coisas, para depois na análise a gente falar, veja só, aquilo que estava ali no cantinho do sonho, que não parecia nada, era o cerne, era aquilo que eu deveria realmente olhar com mais carinho. Portanto, o deslocamento é esta mudança do grau de importância que as coisas têm da sua realidade para o sonho e vice-versa. A terceira técnica
vai ser chamada na psicanálise de figuração, ou alguns chamam de inversão lógica. Professor Júlio, por que é inversão lógica? Porque aquela lógica clássica nossa de uma causa tem um efeito tem uma causa, no sonho nem sempre aparecem desta forma. Às vezes causa e efeito estão deslocados. Pode acontecer no processo de figuração também, de você representar uma coisa que na verdade é outra. Então, eu pensei no meu telefone celular, mas na prática eu deveria interpretar isso como outro aparelho. Essa figuração, essa mudança de figuração, ela é muito importante. Nessa coisa de causa e efeito, dentro da figuração, às vezes aparece também coisas fora do tempo, desproporcionais, anacrônicas. Então, existe uma figura na filosofia muito conhecida, chamada Escola de Atenas, onde na mesma imagem é representado ali, ou são representados vários filósofos de tempos completamente diferentes. Por que a Escola de Atenas é citada ali pelo Freud como uma possível figuração? Porque nos sonhos você pode pegar uma coisa que aconteceu lá na sua infância, tá lá longe da infância, e trazer para um cenário de uma coisa que está acontecendo agora, ou que aconteceu há pouco tempo. Você pode, por exemplo, pegar uma pessoa que já morreu, uma pessoa que está falecida, e colocar no sonho junto com o seu filho que acabou de nascer. Você fala, ué, mas o que esse cara está fazendo aqui? É um processo de figuração, um processo de inversão lógica. Então, de novo, importantíssimo isso, né? Se a gente conseguir sair daqui hoje levando isso para a vida, vai ser muito importante. A gente não pode olhar para o sonho de maneira literal. Às vezes o sonho pode ser literal de uma coisa que acabou de acontecer. Por exemplo, eu deitei na cama, estou com vontade de fazer xixi e acordo no meio da noite e estou com vontade de fazer xixi. Realização de um desejo imediato. Mas nem sempre é assim. A maior parte dos sonhos não funcionam desta forma. E a quarta questão aqui, que poderia se configurar como uma técnica de interpretação dos sonhos, a partir dessa lógica freudiana, é a lógica simbólica. Símbolos também não podem ser levados ao pé da letra. Por exemplo, eu sonhei com uma cruz, então uma cruz tem a ver com o cristianismo, uma cruz tem a ver com morte. Às vezes, nem sempre. O que a gente precisa fazer? A gente fazer uma associação daquela cruz, o que aquela cruz me lembra, onde é que ela quer me levar, o que esse símbolo está querendo me dizer, e a partir dessa interpretação simbólica, é fácil também, ou nem tão fácil assim, mas facilita para a gente conseguir fazer uma análise mais precisa daquele sonho. E eu quero citar para vocês alguns símbolos, por exemplo, que aparecem nesse livro, a Interpretação de Sonhos, lá do Freud. Por exemplo, ele vai falar assim, quando você sonha com uma escada, o que essa escada é? Ela é um símbolo. O que esse símbolo quer dizer? Esse símbolo, na escada você sobe e desce, sobe e desce. Quando você pensou em sobe e desce, o que você lembrou disso daqui? De um pênis. Então, o que o Freud vai dizer? Isso tem a ver com sexo. É um desejo reprimido que você teve ali durante o dia de fazer sexo com alguém. Esse desejo não pôde ser realizado porque isso era uma coisa ilegal, imprópria ou não está ao meu alcance, mas aquele desejo ficou ali reprimido. Durante o sonho ele vai aparecer em forma de uma escada em que você sobe e desce, lembrando o movimento do falo, lembrando o movimento do pênis. Ele vai dizer um outro símbolo, vai falar um monte deles, Inclusive eu quero deixar para vocês, se vocês quiserem, vocês podem comentar aqui o vídeo, eu mando para vocês o livro em PDF, ele é de domínio público, qualquer pessoa pode ter acesso ao livro e você pode ir lá se deleitar com toda a leitura do livro, Mas apenas alguns símbolos aqui. Então, o símbolo da escada, do sobe e desce, que lembra essa coisa do desejo reprimido de uma cena sexual, de um desejo sexual. Ele vai falar, por exemplo, quando você se lembra de veículos de locomoção e você vê esses veículos partindo, evidentemente na época de Freud, 1900, não tinha carro, ônibus como a gente tem hoje, então não tinha como sonhar com essas coisas, ele vai citar outras coisas. Ele vai citar o trem, ele vai citar a carroça e tal. Mas quando você vê um veículo desse partindo, este símbolo pode remeter o indivíduo à ideia de morte. Então, perdi alguém ou tive vontade de matar alguém, Veja que esta interpretação ela não é literal. Aliás, aqui está um outro símbolo interessante citado no próprio livro ali do Freud, que ele vai dizer assim, às vezes, quando você tem vontade de matar alguém lá no sonho, ou quando no sonho aparece você matando alguém,
pode ser que você esteja realizando de fato ali no seu sonho o desejo de matar mesmo, né? É o caso que ele fala, por exemplo, que acontece entre irmãos. Você tem um irmão que tem vontade de matar o outro, mas esse matar nem sempre é literal. Às vezes pode ser, mas nem sempre é literal. O sonho de matar, por exemplo, uma pessoa, né? Me apareceu aqui, me veio à mente, eu já sonhei com matar meu vizinho. Daí você fala, ué, mas por que você quer matar um vizinho? Esse matar o vizinho pode ser simplesmente fazer com que esse vizinho cesse de fazer uma coisa que está te afetando. Eu sou um cara da calmaria, eu sou um cara da tranquilidade, eu sou um cara do sossego. Música alta é uma coisa que me incomoda profundamente. E o cara põe música alta lá no carro dele. Então, no meu sonho aparece a vontade de matar esse vizinho, ou eu matando realmente o vizinho. Mas não significa que eu peguei o meu revólver e fui lá e dei um tiro no cara, não é isso. Eu estou pedindo para ele no meu sonho, por favor, pare de fazer isto, né? Na interpretação dos sonhos, nós vamos ter outras coisas como, por exemplo, apareceu lá o sonho de uma pessoa recorrente em relação a alguém que entra na sua casa e rouba alguma coisa. Esse sonho com ladrões, simbolicamente, ele pode ter duas interpretações. Segundo Freud, esse sonho com ladrões pode lembrar você de um período de criança em relação ao seu pai, né? Ou você está com medo de perder alguém, perder alguma coisa. Imagine agora, a gente está em momento de pandemia, né? Muita gente está com medo de perder o emprego e durante o sonho o sujeito sonha com ladrões. Este símbolo do roubar quer dizer, pode ser interpretado como medo de perder alguma coisa que aparece ali durante o sonho. Então nós tivemos aqui de uma maneira bastante resumida e bastante rápida, eu diria, né? Porque isso aqui é conteúdo para a gente estudar durante um semestre inteiro na universidade, mas de uma forma bem resumida, oferecer para vocês aqui uma forma, né? Um mecanismo, um meio de interpretação dos seus sonhos. Se você não lembra muito dos seus sonhos, eu sugiro a você, a gente vai tratar isso também no próximo vídeo, na trilogia, né? No terceiro vídeo, a técnica de interpretação dos sonhos, de você começar todos os dias, levantou de manhã cedo, tentar lembrar do sonho, ou na hora de você dormir, você falar para você mesmo, puxa, eu quero lembrar do meu sonho amanhã. Mas isso fica para um terceiro vídeo, que é a sonhoterapia. Nós podemos usar o sonho como uma forma de terapia. E lá eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, aproveite o tempo, já faça a sua inscrição, já deixe o seu like. Eu espero que tenha sido prazeroso para você, que tenha sido útil para você esse vídeo, apesar de técnico, né? A gente não tem como entrar nessa parte psicanalítica sem ser um pouco técnico, mas de uma maneira simples, numa tradução bastante facilitada aqui no nosso vídeo, que tenha sido bastante útil também para você, tá bom? Mantenha-se ligadinho aí no nosso canal e nas redes sociais. Beijo no coração!